Bonitinho, né, quando ela fala isso. Ai, oi, minhas deusas, vamos nós no nosso estudo do livro. Hoje eu estou me recuperando de uma virose, e aí estou com essa voz maravilhosa, bem sexy, e tossindo. Então, hoje eu preciso da ajuda de vocês para a gente conversar sobre o nosso livro Mulheres que Correm com os Lobos e continuarmos, né, estudando esse livro tão mágico, tão encantado. A gente estava conversando, né, antes de começar o estudo, o quanto a gente já leu o livro, já conhece o livro, mas aí quando se depara com as palavras novamente, recebe a informação de outra forma, né? Recebe o impacto, recebe, né, tudo que ele representa de outra maneira, né, que faz sentido com a realidade do agora, que vibra de outra forma. Né? E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 12, o Urso da Meia-Lua. Né? Então, no anterior, a gente trabalhou a parte da sexualidade, com Balbo, né? As deusas sujas e tudo que isso representa, que também faz parte da energia criativa, que a gente trabalhou no anterior em La Llorona. Né? Mas agora a gente traz a raiva também como energia criativa, porque a gente tem a energia criativa na sua versão sexual, um pouco mais quente, e esse calor, às vezes, ele aumenta, 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 e a gente transforma essa energia sexual em fúria também. Então, a gente também tem a energia da raiva como energia criativa. E, indiferente do que muitas filosofias pregam, para a gente pegar a raiva e neutralizar a raiva e entrar em pleno, né, namastê, essa raiva ela é uma força criadora que também tem que ser honrada. Né? E aí é nesse conto que a gente traz como lidar, então, com essa raiva. Então, o capítulo ele tem dois contos, o conto Urso da Meia-Lua, que é maior, e um conto bem pequenininho depois, que fala sobre as explosões de raiva, né? Que também são necessárias. Não, a gente também precisa saber, né, atacar como um urso feroz, como uma loba feroz, quando se faz necessário. Então, a gente tem esses dois contos. Então, vamos começar, né? Eu queria saber de vocês o que que vocês sentiram, como a gente sempre faz. Quem conseguiu ler, quem acessou pelo menos até a parte que leu, né? O que que vocês sentiram, o que que chamou mais atenção, se fez sentido, né, com o que você está vivendo agora. Conta para mim. Para mim, o que chegou dessa vez? Da primeira vez que eu li, eu senti muito a questão da cultura do Japão ser diferente do que a gente enxerga hoje, né? Que é um absurdo que a mulher tem que fazer tanto sacrifício para ficar a raiva daquele homem, mas aí eu consegui enxergar que aquele homem, na verdade, também faz parte da nossa psique. É o lado enraivecido, como é a parte do urso também, né? Aí, o que me pegou agora, por incrível que pareça, foi a questão dos espíritos mesmo, dos pássaros que atacavam ela, e do fato dela ter agido ali como parente deles, que lá eles têm essa cultura de cultuar quem já morreu, né? De acender incenso, de orar por aquela alma, para que aquela alma atravesse os véus, para que aquela alma transcenda, para que aquela alma não vire um bicho, um animal, né? Desgovernado, não vinha a atormentar os seres humanos de alguma forma. Isso me pegou muito, talvez porque eu tenha acabado de fazer essa constelação familiar, isso já talvez tenha vindo com isso de trazer essa parte para mim, sabendo que isso é parte da psique, essas partes nossas que morreram e que a gente chorou por elas, não zelou por aquela parte do coração gangrenada ali morta. Né? O que me pegou foi justamente isso, e no final do capítulo tem essa explicação, né? Desses espíritos, da falta de descanso que a gente dá, né, das cruzes na estrada. Isso me pegou bastante, essa questão da falta de dar descanso para as partes de nós que precisaram morrer. Achei muito profundo. Muito forte, realmente. E é uma dinâmica, os descansos, né, que ela fala, é uma dinâmica que vale muito a pena fazer. Mais alguém quer comentar? É assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com a raiva.
eu quero ser muito boazinha, eu não consigo. Ela fica dentro de mim, ela fica, tipo, aquele fogo interno me consumindo, né? E até tinha bastante tempo que eu não tinha, tipo, excesso de raiva, assim, tipo, de dar uma explosão, algum tipo de explosão. Teve agora há pouco tempo, por causa desse negócio da minha cachorra, eu acabei, tipo, tendo um ataque de raiva, e aquilo foi tão forte para mim que eu, tipo, era como se eu não me reconhecesse. E aquilo ficou me consumindo e eu chorava, 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 chorava. Porque, tipo, é uma coisa que a gente não aprende a manifestar essa raiva, né? A gente é tão educada a ser boazinha, e eu carrego essa dificuldade, assim como acredito que a maioria das mulheres, e foi muito forte, assim, para mim. E né, capítulo veio, assim, em cheio para, tipo, aprender a realmente lidar com isso, né? Trazer formas de aprender a lidar com a raiva. E no momento, tipo, parece que tudo casa, né? Vem no, no momento certo que a gente precisa, né? Incrivelmente. Então, perfeito. Eu acho que essa leitura ela trouxe muito isso, a gente, entre atrasos e mudanças de datas, porque vocês não tinham lido, porque eu tive um imprevisto, caiu sempre em momentos da vida que a gente estava passando por algo que o capítulo trouxe uma clareza. Né? Então, eu acho que faz muito sentido. Para mim também, a releitura desse capítulo também caiu no momento de também lidar com algumas questões do feminino, né, da raiva mais coletiva das minhas clientes, né, passando por situações que são inaceitáveis. Então, eu acho que ele é muito condizente, né? E isso é uma questão muito forte. A raiva, ela impõe limites. Então, as mulheres não podem sentir raiva, porque se as mulheres sentirem raiva e se enfurecerem e ficarem firmes e rígidas, elas vão impor limites, e os limites não são aceitáveis. A gente tem que ser boazinha e ficar tudo caladinha, afinal de contas, toda vez que algo acontece e a gente impõe um limite sobre aquilo, é exagero. Não foi bem assim, né? Calma. Então, as circunstâncias, seja um assédio, né, como o Tati trabalha, seja, né, uma situação familiar em que tem um abuso, desrespeito, né, um silenciamento, a raiva faz com que a gente rosne, rosnado é marca território. E aí isso é condenável, porque a gente não pode ter território, tem que ser submissa e boazinha. Né, bela, recatada e do lar. Então, assim, não pode não pode marcar território. Isso que é o que ele traz, né? A gente vai ler o conto, mas podendo interpretar como quando a gente está querendo lidar com alguém, como todos os outros, né? Criando os personagens externos, às vezes a gente está passando por um contato com alguém que sofreu um trauma complexo, e essa pessoa pode estar igual ao marido do conto, né? E aí, para se aproximar dessa pessoa após um trauma profundo, é preciso ir subindo a montanha para pegar o pelo doce da meia-lua, com a consciência de que conseguir pegar o pelo é só a primeira parte do desafio, né? Porque ela se aproximar desse marido não vai resolver todos os problemas dela, não vai voltar a ser o que era antes. Ou também trazendo tudo isso para as nossas camadas psíquicas e entender as nossas partes, quando a gente também é o marido, né, um fragmento enfurecido, quando a gente também é o urso, né, esse self-compassivo, quando a gente também está lidando, né, com essa raiva interna aqui em seus infinitos personagens, tá? Hoje eu não vou conseguir ler, porque senão eu vou começar a tossir, mas aí, se vocês puderem me ajudar, se revezando para não ficar tudo em Larissa, que Larissa é a nossa leitura oficial, Rosângela não está hoje, que sempre ajuda, né? Eu nem ia falar nada, mas é porque ontem eu comecei a ler, não consegui. E assim, eu abri o livro, nossa, me deu uma resistência. Eu falei, não, não vou ler. Aí, agora que eu estou entendendo, porque a Carol começou a falar, eu quase chorei aqui. Nossa, tipo, puxou o que estava guardado, porque eu não sei se é a lua cheia que está acontecendo, mas tem uns 2, 3 dias que é crise de raiva para todo lado. E o meu namorado, ele é de uma outra cultura, né, americano, e eu falo que a gente teve a primeira temporada
que foi assim, eu falei pra ele, cortei sua cabeça, cai fora. Aí ele saiu fora por um tempo, aí voltou, agora é a segunda temporada, e aí esses dias eu falei pra ele, vou te dar um aviso que a segunda temporada tá acabando, vai ter que vir, vamos ver se vem a terceira, mas se vier a terceira, vai ter que abrir a porta de novo. Porque a gente tem culturas diferentes, e não só acho que pela cultura, mas pelo meu histórico de trabalho com violência doméstica. Então, assim, eu tenho um filtro e um trisco para mim é assim, opa, opa, para aí, e não vai rolar aqui. Então, assim, foram acho que uns 3, 4 dias de acesso de raiva, e a sorte é que na segunda temporada ele está mais acolhedor, porque antes ele também não sabia lidar comigo, né? Que mulher é essa que faz chutando tudo, tá doida? Mas na segunda temporada ele já sabe que eu chuto mesmo, e aí ele dá um tempo e depois volta, sabe? Mas ontem à noite, de madrugada, eu falei, eu poderia ter segurado, mas eu falei, eu não vou segurar. Eu vou, assim, botar a estúpida para fora até eu não aguentar mais e ele que se lasque lá para ler as mensagens e lide com isso, não quero nem saber. Então, assim, eu soltei os cachorros ontem e hoje o dia inteiro não falei e também dei uma ameaçada, porque eu falo, gente, o homem, que ele tá em Minas, né, agora. E aí, ele em Minas e eu participei da prisão de um cara lá de Minas, que era um coach famoso e tal. E alguns comportamentos que ele teve, nossa, me lembrou desse cara de Minas. Eu falei, gente, eu já tô enfesada. Aí vem ainda, linka com um caso que foi um caso assim, importantíssimo, que eu participei ativamente da prisão dele e derrubamos a casa coach dele lá em Minas. E não é só, foram, né? Quantos homens já caíram por aí? E aí, só que me lembrou esse caso, e é um caso nacional, né? O cara estava abusando das mulheres em Minas, depois ele já estava indo para Florianópolis, e aí eu falei, gente, era muita raiva, muita raiva. Bom, vamos lá para esse capítulo, porque tá muito alinhado. E assim, eu não chorei, porque eu estava com tanta raiva que era fogo puro. Aí a Carol começou a falar agora, eu fui me sensibilizando, foi puxando assim, eu falei, nossa, eu vou desmontar. Porque é isso mesmo, né? Enquanto a gente está naquele fogo, acho que acessa só um lado do cérebro. Aí agora está no momento mais acolhedor, que a gente pode se entender, aí já, opa, agora você pode chorar, pode relaxar, sabe? Mas É, é isso. e é normal, porque acaba tendo, né, um pico de energia yang para essa raiva toda, e aí quanto mais o pêndulo vai para um lado, mais ele volta para o outro, lei hermética, e aí Uhum. depois a gente desaba, né? E aí fisiologicamente a raiva também tem uma liberação muito grande, né, de vários neurohormônios, neurotransmissores, e aí depois a gente desaba com a queda desse pico todo. Uhum. Então, também faz parte do processo acolher, né, essa raiva. Mas vamos começar a leitura, que tem várias camadas nesse conto, e aí a gente já vai Você quer discutindo. que eu Quem comece começa? do inicinho mesmo do capítulo ou da onde ele começa? Era Não, uma o conto só. vez. O conto Tá, só. Era uma tá. vez, Então, por favor. lá vou eu. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora lutando na guerra há muitos anos. Quando afinal foi liberado, voltou para casa com o pior dos humores. Ele se recusou a entrar em casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava, afinal, voltando para casa. Ela cozinhou e fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas de deliciosos queijos de soja, 3 tipos de peixe, 3 tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões fritos, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado.
No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas de modo que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. Deixe-me em paz, rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta de uma curandeira que morava fora da aldeia. Uma pausa. Vamos pegar esse trecho. Qual é o cenário, né? O cenário do conto é uma jovem mulher esperando o seu marido. Quem é esse marido, afinal, que volta? Né? É o nosso yang, né? É o nosso ânimo saudável. Ele foi para a guerra, enfrentou um desafio, e ele volta para nos dar fortaleza, para nos dar força. Só que, às vezes, ao acessar o mundo externo, né, essa nossa parte, ela fica muito ferida. E ela fica muito machucada. E quando essa parte está muito ferida, né, quando a gente tem esse aspecto nosso muito enfurecido por tudo que viu, por tudo que acessou, ou por alguma violência específica que tenha sofrido, essa energia, ela consome o que de mais bonito tiver dentro da energia do campo. Então, o quanto o nosso campo energético ele tem uma série de pulsos e criação e vida, essa energia da raiva, na visão holística, ela vai consumindo essa energia vital. Então, ele destrói as oferendas. Só um momento. Bem-vinda, Deusa. Ele destrói essas oferendas, ela cozinha, ou seja, numa tentativa de oferecer o que há de melhor para apaziguar aquilo dali, ele destrói. E é isso que a gente acaba fazendo. Num acesso de raiva muito grande, de repente, tudo que há de mais bonito na nossa vida perde a graça. Então, eu vou pegar exemplos drásticos para ficar mais fácil. Violência, né, sexual. Antes da violência, essa mulher ela tinha uma rotina, ela tinha hábitos. Só que essa violência, ela passa a se transformar em um segredo, que é o clã das cicatrizes, é o capítulo que vem. E aí ela simplesmente passa, tudo que era da rotina dessa mulher, passa a irritá-la. Então, o grupo de amigas irrita, essa conversinha fiada, estudar, trabalhar, pedalar, tudo que tinha de bonito dentro do campo, que ela manifestou ao longo da vida dela como energia de criação, passa a ser algo que ela faz com raiva, com desânimo, ou que ela passa a ter um senso crítico muito profundo e se tornar uma pessoa muito desagradável. Então, muitas vezes a gente encontra anciãs que são muito difíceis de se conviver. Essas pessoas normalmente estão movidas por raiva. Quando a gente vai olhar, existe uma ferida muito grande e a raiva se transformou na cicatrização dessa ferida. Então, o que você tem de mais bonito, se não tratar a raiva, você vai chutar tudo e vai jogar areia, né? Não importa o quanto você tente produzir, vai tudo se transformar em nada. Entendem? Faz sentido? E aí, como todo conto, entra uma parte que busca a cura. Porque por que as pessoas fazem terapia, vão para a dança, vão para a natação, vão para a atividade física, para a academia? Porque existe uma parte nossa que tende ao equilíbrio. E aí busca a cura. E essa cura se apresenta na sabedoria principal da alma, no nosso eu superior, ou aqui, como a gente fala no livro, em La Loba. Então, La Loba, ela sempre vai ser buscada. E aqui, nesse conto, ela se manifesta como essa curandeira que aparece e que traz para essa esposa uma solução. Vamos continuar. Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso posso fazer por você, asseverou a curandeira. Mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou o meu pelo de urso da meia-lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois, eu lhe darei o que você precisa.
e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com a tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível. Mas não ela, pois ela era uma mulher que amava. Ah, como eu sou grata! É tão bom saber que existe uma solução. E assim ela se preparou para a viagem. E na manhã seguinte partiu para a montanha. Arigatou Zaisu. Um, um momento. Deixa eu só conferir aqui. Para eu não trazer. Não, é nesse capítulo, pronto. O que que a gente tem? Nesse pedaço, ela vai para a curandeira e a curandeira diz a ela: tem uma solução. Traga um pelo de urso da meia-lua. Sabe quem mais faz isso? A menininha dos fósforos. O que que é esse pelo de urso da meia-lua? Uma coisa mágica, única, que se ela pegar, por mais difícil que seja, resolve todos os problemas dela. É a varinha de condão dos contos. E aí ela dá a dica, mas ela era uma mulher que amava. Peraí, minha garganta tá ótima. Ela era uma mulher que amava. Porque essa mulher, ela tá muito iniciada. A gente vai observar ao longo do conto que quando ela vai subindo a montanha, faz toda uma estratégia para o urso, ela prefere uma solução mágica, mesmo que mais difícil, do que fazer o que tem que ser feito. Porque ir progressivamente conquistando esse marido não é algo que ela não tenha pensado. Mas ela queria algo rápido, algo infalível, algo que ela tivesse certeza que ia dar resultado. Porque tá todos os dias insistindo em acalmar o self furioso é uma coisa que a gente pode ter a sensação de que talvez não resolva. Quem me garante que vai resolver? Que em algum momento eu vou deixar de ser furiosa? E se a minha raiva nunca passar? Mas e se eu te der a garantia de que se você pegar um pelo de urso da meia-lua do peito do urso, exatamente na meia-lua do peito de um urso furioso, vai passar de certeza e nunca mais vai voltar e vai tudo ser como antes? Aí vale a pena. Então, aqui a gente vê que, na verdade, ela está imatura. Ela ainda se apega a uma ilusão, a buscar a curandeira, querendo uma solução mágica para uma questão complexa, porque aqui a gente fala que ele foi, né, traumas emocionais da guerra, e ela tenta encontrar nisso a solução para que a vida dela volte a ser o que era antes, que também é uma ilusão. Desculpa, a gente estava falando, né, sobre ser boazinha demais e acabar não dando espaço para a raiva, mas também entra aqui isso. Por quê? Quando a gente está dentro dessa tentativa, a gente quer que as coisas sejam como antes da explosão de raiva. Então, ele mudou, ele sofreu um trauma, esse fragmento do self está agora furioso, e ela quer que tudo volte a ser antes. Não vai acontecer. Então, um dos principais pontos do amadurecimento, do trabalho energético, é passar a integrar esse aspecto furioso, a entender que uma vez furiosa, você sempre será furiosa, porque se você aprender a rosnar, você não vai desaprender. E muito pelo contrário, quanto mais você rosnar, mais sensível você fica. Então, quando a gente é adolescente, sofre um assédio, a gente fica travada. Quando a gente começa a dizer pare, quando começa a dizer não se aproxime, quando a gente fica mais velha, só do cara olhar, você diz, olha de novo, filha da mãe. Repete. Capaz de sair no braço. Então, quanto mais você passa a acessar essa energia protetora, mais ela fica acessível. Então, nunca mais vai ser inocente como antes. Há uma perda da inocência cada vez que a mulher acessa essa energia selvagem e ela impõe limites. Ela deixa de ser uma donzela, deixa de ser tão vulnerável. E essa ilusão tem que ser perdida. Porque querer que a gente tenha picos de raiva para impor limites e depois fique linda, maravilhosa, não existe. Ou você é uma loba adulta, ou você é uma lobinha filhote. Ou você tem um self maduro, com lá loba babaiaga, a galera todinha ativada, ou você tá no princípio da iniciação. Não dá para ser as duas coisas. Isso significa que a mulher vai ser sempre furiosa? Não, isso significa que você vai aprender a lidar com essa raiva. Você vai aprender a manipular essa raiva.
Você está aqui com as suas. Eu gosto muito de dar exemplos tribais, que eu acho que arquetipicamente fica muito visível. Então, imagina uma anciã, líder de uma tribo. Crianças brincando nos pés dela, bagunçando, fazendo a maior algazarra. E aí chega um soldado, um guerreiro, e vem falar alguma coisa para ela. E ela diz não, e ele insiste. E ela bate firme a voz, não. Quando ela fala firme essa voz, ela ecoa. Ué, e ela consegue, então, ser doce e, ao mesmo tempo, ser severa? Hã? Mas anciãs são avós, são abuelitas, não são boazinhas, não? Não é só, tipo, coisinha fofa, coisa vó? Então, essa versão dessa abuela, ela tem que ser muito ancorada. E é por isso que nessa história, quem aparece não é um lobo, não é uma serpente, não é, é um urso. Né? Porque o urso, ele representa exatamente essa força. Então, por etapas, deixa o urso aparecer. Vocês querem comentar esse trecho que eu falei? Algum Não, aspecto? exatamente, é interessante isso. Outra coisa também me veio é o fato dela achar que a solução está além dela. Também é mais fácil achar que você não é capaz de resolver. Ela até está feliz de ter uma solução, ela vai se ferrar todinha para procurar a solução, mas ela não acha que a solução esteja nela. A solução, então, é o pelo do urso, então eu vou lá buscar. Ainda tem isso, não é uma atitude dela. Ela já tentou, ela já se eximiu. Ih, não é comigo não, ih, eu não presto para isso não. A tal da curandeira vai resolver. Ah, a tal da curandeira disse que precisa de tal ingrediente. Ah, então é o ingrediente. Vou lá resolver o ingrediente. Ela vai se lascar todinha para descobrir que era com ela mesmo pica, que a pica era do aspira. E outro aspecto também é que ela não fica chateada, tipo, ele jogou a minha comida, nananã. Ela diz, ah, isso que resolve eu vou, porque ela é uma mulher que ama. Então já mostra que ela está no processo, primeiro, em que ela está pronta para entrar na iniciação e subir a montanha, quando ela aceita o desafio ao invés de fugir. Segundo, ela está pronta para o perdão, porque é a única coisa que aplaca a raiva, perdoar a si mesma, ao outro e as circunstâncias. E terceiro, que ela está pronta para trazer de volta a responsabilidade para ela. Porque ela não se vitimiza, ela não podia se vitimizar. Quantos contos a gente leu, né? O Patinho Feio era amigo o tempo todinho. Dá um chega e irrita. Ai, os outros. Pobre, eu sou só um patinho feio. Então, tipo, aqui não, ela diz, ele chuta tudo e em momento nenhum ela diz, ai, ele chutou minha comida, que desperdício, tô triste, me magoou. Ela não vai para esse lugar. Ela diz assim: ele está ferido e eu quero curá-lo, e não importa, isso aqui eu cozinho de novo, dane-se. Eu quero cuidar dele. Eu quero meu marido, porque eu sei quem ele realmente é. Certo? Arigato zaisho, dizia ela, o que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se embrenhou nos confortes onde haviam rochas semelhantes a grandes pães de forma. Subiu até um platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos e as folhas que se pareciam com estrelas. Arigato zaisho, entoou. Era uma forma de agradecer às árvores por erguer seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo. E assim conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo. Agora estava mais difícil. A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra de seu kimono e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíam voando na direção do crepúsculo, deixando-a assustada. Ela sabia que eles eram Muen-Botoki, espíritos dos mortos que não tinham parentes. Ela entoou orações por eles. Vou ser sua parenta, ou dar-lhes descanso. Olha que bonito. Ela vai subindo, licença, ela vai subindo essa montanha. Essa montanha é um processo de iniciação, mostra o desenvolvimento, né? Quanto mais os desafios, maior a persistência, a integração do trauma que provocou a fúria, mais a gente vai se transformando. E ao encontrar esse processo da raiva, ao imaginar a raiva como uma labareda muito grande, que é o que a gente geralmente faz, quando esse fogo ele vai apagando, a gente começa a encontrar os destroços. E aí, o que são esses destroços? Os restos da alma da mulher.
É o sonho que está na gaveta, eram os desejos que ela tinha. Então, por exemplo, uma mulher que vive um relacionamento abusivo de muitos anos, ela entra num estado de fúria compassiva, que a gente pensa também que a fúria, ela é essa explosão de raiva só. Mas aqui ela também fala dessa fúria que ela fica silenciosa. A mulher raivosa, ela geralmente está silenciosa. Ela é aquela pessoa áspera, grossa, que dá patada, que corta, que não deixa ninguém falar, que ignora o que os outros sentem, porque há uma raiva, um trauma muito grande ali dentro. Né? Não só a mulher, homens também, né? A gente geralmente pega homens nesse estado muito raivoso, se não tiver uma psicopatia, né, Tati? Então, às vezes, tem um trauma, né, infantil, um trauma paterno aí, bem profundo. Né? O famoso um homem, né, mais ignorante. Então, geralmente tem trauma, dor, abandono, rejeição. E aí, o que a gente encontra? Essa subida da montanha como essa fase. E esses fragmentos sendo essas almas que a gente precisa olhar. Precisa olhar as partes que ficaram pelo caminho. Ela diz que essas almas são os espíritos dos outros, né, parentes, que ela, de qualquer modo, né, você, se for parente, eu vou dar-lhes descanso. Mas, na verdade, são nossos sonhos, os anos que se passaram, as tentativas de começar fracassadas, tudo aquilo que foi ficando pelo caminho, todas as mortes que nós vamos vivendo. Essas almas são as mortes da nossa alma. Até ela fala num trecho bem bonito que até os 20 anos uma mulher já tem morrido várias vezes. Então, as ilusões, os amores, tudo aquilo que a gente não pôde expressar, a nossa frustração, a nossa raiva, toda a energia. Então, são esses pedaços. E aí tem um trecho que ela fala assim: a parte de baixo da montanha, os contrafortes, representa muitas vezes o impulso no sentido da conscientização. Então, ela começa a se conscientizar, é a primeira etapa. Segundo, tudo, é, tudo que ocorre nos contrafortes é considerado em termos da maturação da consciência. A parte central da montanha é com frequência vista como o estágio de consolidação do processo, a parte que testa o conhecimento adquirido nos níveis inferiores. A parte mais alta representa o aprendizado intensificado. Ali, o ar é rarefeito. É preciso persistência e determinação para cumprir as tarefas. O pico da montanha simboliza o confronto com o conhecimento absoluto, como o da velha que mora no alto da montanha, ou, como nessa história, o do urso velho e sábio. Então, às vezes, a gente precisa até se perguntar: em qual nível da montanha eu estou? Qual é o meu nível de consciência? Eu ainda estou adquirindo conhecimento para lidar com toda essa raiva? Será que eu já tenho conhecimento suficiente, já consigo falar sobre essa raiva, já consigo buscar ajuda, já consigo entender que ela tem que ser trabalhada, que eu preciso me libertar desse peso, porque enquanto ela estiver acesa, é uma fogueira que consome energia vital. Eu preciso ter mais domínio, controle nunca, mas eu preciso ter domínio sobre as circunstâncias que a acendem. Então, em que nível da montanha estamos? Em cada tipo de raiva, A certo? gente, a raiva também, ela é um alerta daquilo que você não quer mais repetir, né? Então, quando algo toca no estímulo, onde a pessoa não quer mais repetir, é a hora também dela assumir a raiva como um remédio, né? E não voltar atrás, né? Porque se a pessoa já cansou de uma repetição, a raiva só vem para salvá-la, né? Na hora de resolver. É sempre um aprendizado. A raiva, ela é um grande professor. Né? Ela fala muito sobre nós, ela fala sobre o outro e ela fala sobre as circunstâncias. Raiva sempre Uhum, tem 13 bases, né, que é preciso observar. Porque, às vezes, eu e o outro, aquilo dali, não teria despertado a minha raiva se não fosse aquela circunstância. ou aproximação, né? Então, a circunstância também importa, né? Os termos da situação Uhum, que causaram a raiva. Isso sim. em conflitos pequenos, né? Lógico. Mas Sim. as circunstâncias também importam. Então, são 3 níveis de aprendizado e 3 níveis de perdão. Uhum.
né? Porque o objetivo é enfrentar essa raiva, olhar para essa raiva também e tentar deixar ela. Porque tem muita gente, por exemplo, que entende essa montanha, mas não chega no pico. Por quê? Porque ela vai para a base, ela entende o que desperta sua raiva e ela evita. Uhum. Ontem, Sim, Ótimo. sim. ontem eu estava escutando um podcast, eu achei bem alinhado com isso também. Acho que foi da Ebony, daquele. Ai, não lembro o nome. Mas, enfim, que elas falam como a raiva também serve como uma força. Tipo, meio que tô com muita raiva disso, mas só de raiva eu vou fazer. Então, eu acho que também é legal essa parte de transformar essa raiva em algo que vai te deixar mais forte, ou vai te fazer realmente cumprir aquilo que você quer, ou que você deveria, sei lá. Por Acho bem isso que legal. não pode evitar, porque se a gente ficar evitando a raiva o tempo inteiro, o gatilho da raiva o tempo todo, ao invés de Não trabalhar. evitar os gatilhos da raiva, mas evitar repetir, mais ou menos o que a Sim, Luana sim, falou aí, né? Pegar a raiva como isso uma é um força para aprendizado. poder enfrentar, né? É isso, eu não tô. É outro Sim. termo, né? Então a gente tem que aprender com essa raiva para não repetir o que ela está sinalizando, porque ela é um oráculo, nossas emoções são oráculos. O que essa Sim. raiva está me contando? O que eu preciso ouvir da minha raiva? Raiva, eu vejo você, eu sinto você, falha aos meus ouvidos. Mas também muitas mulheres entram em evitar a ativação da raiva. Então, Então, nessa ideia de evitar a ativação da raiva, ao entender qual é o gatilho dela, a gente passa a vida andando em um campo minado, tentando não pisar em bomba. E aí também não está correndo livremente, não sim. tem como correr livremente em um campo minado. Né? Então, sabe aquela mulher que vive um relacionamento tóxico e ela fica, sabe como ele é? Deixa eu pegar logo, Uhum. para poder evitar um confronto Uhum. naquela Sim. relação. Sim. Ótimo, depois coloca no grupo o link do pod. Então, acaba evitando confronto, e aí ela trava no meio da montanha, nem sobe nem desce. Não desce porque já entendeu, e não sobe porque não expandiu. Então, em que nível da montanha nós estamos? Toda raiva tem um propósito, e o propósito é subir ao pico da montanha e alcançar a iluminação. Uhum. Vamos continuar? Vou ser sua parenta, vou dar-lhes descanso. Ela prosseguia subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver a neve no pico da montanha. Logo, seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou a tempestade e a neve penetrava direto em seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Gatosa, cantou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguia lugar para seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. Ah, pensou ela, agora o urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro e quase anoitecer. Encontrou grossos cordões de bosta e não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas e patas de garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxera. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para onde seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu calhando da sua toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida de uma certa distância, farejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma vez só. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para seu esconderijo, recuando apenas até metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu pesadamente da toca. Rugiu para os céus e as estrelas.
Deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado, mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que numa noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom de sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la. Com suas 10 garras suspensas como 10 facas sobre a sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. Por favor. Uma pausa. Uma pausa. Aqui a gente vê ela fazendo esse processo de se aproximar, né, do urso lentamente, noite após noite, que é exatamente isso da gente ir lidando com essa raiva. Parece que a mulher ela tem uma raiva e aí ela vai tomar algo mágico e essa raiva vai passar, sendo que essa raiva ela acaba intoxicando o nosso campo por muito tempo. Ué, minha outra conexão caiu? Vocês estão me ouvindo? Sim. O computador caiu. Voltou. Então, a gente acaba tendo, né, essa consciência sobre entender que a gente tem aqui a apresentação desse urso muito bravo e a coragem dela de ir se aproximando desse urso. O urso, ele tem uma simbologia muito complexa dentro dos contos. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que o urso é uma figura feroz, que aqui ruge, que tem a sua própria toca, que delimita espaço de uma maneira muito clara, ninguém se aproxima, também é um animal que hiberna, que tem um sono profundo, que entra em pleno estado ali, né, que no nosso inconsciente seria o estado de calma, meditativo, o zen, e também é uma energia muito amorosa. A gente ganha o quê? Um ursinho de pelúcia. A gente quer um abraço de urso. Então, também é uma figura em que a gente tem raiva e amor sendo associadas em um mesmo símbolo arquetípico animal. Quando a gente vai trabalhar no xamanismo, a mamãe ursa, ela é muito protetora, né? Eles formam uma estrutura muito familiar, muito bonita no reino animal. Então, a gente também tem essa mãe ursa. É tanto que Clarissa fala no começo do livro que ela coloca lá a loba pela ursa. Podia ser uma versão um pouco mais que não fosse a loba. Ela acaba trazendo a loba no começo, mas que outras fêmeas da natureza também têm esses traços selvagens que combinam com as mulheres. Então, o quanto a gente se desconectou dessa permissão de só ser a boazinha e tirar essa fúria desse urso. E você vê que ele ruge para ela, mas ele não ataca ela. Então, de repente, a gente chega num ponto de tamanho aprisionamento dessa energia furiosa que quando ela extravasa, ela ataca o que tiver pela frente. Ele detém tanto poder, quando eu imagino esse urso em pé, rugindo, ele detém tanto poder que inspira. Concordam? Sim. No livro também fala do urso ser o símbolo, né, de uma deusa, se não me engano, lá do Japão mesmo. E eu achei isso muito interessante. Justamente, meia-lua é o símbolo dessa deusa. E aí eu achei super interessante isso, dessa deusa ser um símbolo de sabedoria. E aí também essa questão do urso como animal vinculado a essa deusa ser escolhido como um animal sábio. Quanin. Quanin é uma energia que a gente trabalha nas terapias integrativas também, principalmente nas frequências de amor, porque ela é a deusa da compaixão. Tem um oráculo lindo de Quanin, que uma minha irmã tem, e também está associada a essa energia do urso, mas aí, nesse caso, pegando mais a energia amorosa, né, a polaridade amorosa do urso.
Então, a gente tem essa ambiguidade, raiva, muita raiva, fúria, né, e amor, porque ela era uma mulher que amava, presentes no mesmo, dentro do mesma pessoa. A mulher que amava e a raiva, e as duas ali numa negociação, numa barganha psíquica. Que forte, né? Muito. Continuando. Alguém quer ler? Eu posso ler. Quer que eu leia? Se Larissa quiser ceder, que Larissa já está lendo o conto todo da Pop. Pode ler. Foi aonde que parou, porque agora eu me perdi. A gente No- acabou de falar, ela foi falar com o urso. Aí foi Aí, exatamente por a favor, meu frase que querido ela urso. falou. Por favor, né? Isso. Por favor, meu querido urso, implorou ela. Por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para o meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve, e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. Por favor, urso, querido, eu venho lhe trazendo alimentos todas essas noites. Será que eu poderia ficar com um dos pelos da meia-lua do seu pescoço? O urso parou e pensou: essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. É verdade, disse o urso da meia-lua, sem afastar as garras da sua cabeça. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos, mas arranque-o rápido. Vá embora e volte para sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua branca do seu pescoço, e a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou um único pelo branco e lustroso. Rapidamente ela o arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Ah, obrigada, urso da meia-lua. Muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia, e, no entanto, palavras que de algum modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo de árvores de folhas com o formato de estrelas, e o tempo todo ela agradecia às árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo à montanha por deixar que ela escalasse seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia, seguiu pela estrada de terra, atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana onde a curandeira estava sentada cuidando do fogo. Olhe, olhe, consegui, encontrei. Conquistei um pelo do urso da meia-lua, gritou a jovem mulher. Que bom, disse a curandeira, com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sopesou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com um dedo e exclamou: este é um autêntico pelo de urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não, gritou a mulher. O que a senhora fez? Fique calma, está certo. Tudo está bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua?
Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher. Lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira, com um sorriso meigo, volte, por favor, para casa com os seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido. Que onda, né? Então, o que que a gente entende aqui, né? Primeiro, a recompensa, sempre que a gente vai lidar com o céu furioso, vai ser recompensado. Ele deixa ela pegar o pelo. Então, parece que não vai dar resultado. Eu acho muito bonitinho quando a gente vai pegar gatinho ou filhotinho de rua, principalmente gatinho, assim, né? Que eles são muito ariscos, né? E você tenta dar uma comidinha, nossa, mas você passa dias tentando passar o dedo no lugar de um filhote. E eles ficam querendo morder, querendo pegar. Rita tá aí para contar a história, né, Rita? Ficam querendo morder, querendo pegar, e você fica numa briga para conseguir se aproximar desse filhote. Parece um ursinho da meia-lua. Então, mas a partir do momento em que você vai fazendo esses pequenos avanços, chega um momento em que você consegue contato. Então, não importa há quanto tempo, ou quão grandiosa, ou quão certa, tem uma razão justa, o self esteja furioso. Se a gente for lidando com essa raiva, trabalhando ela, relatando, expressando, conversando, curando, fazendo os descansos, dando as mortes, olhando para tudo que ela destruiu da nossa própria vida, chega um momento em que a gente vai conseguir ter um diálogo com esse urso da meia-lua interna. E aí, quando a gente consegue esse diálogo, a gente vai receber uma recompensa valiosa e preciosa que transforma tudo. Só que essa recompensa que ela queima, né, na verdade é a nova vida. Né? Esse pelo, ele representa o conhecimento que ela adquiriu. Né? No conto, a curandeira queima para romper a ilusão, porque também traz isso, né, que a gente já conversou. Mas sempre tem esse símbolo, né, de ganho, uma vez que a gente faça criar a nova vida após a raiva. Né? A partir da raiva, além da raiva, eu consigo criar uma nova vida. Então, eu tive um relacionamento horrível e agora eu me divorciei, estou separada, e é uma raiva relacionada a isso que tem que ser vivida, né? Tudo que foi dedicado, tudo que foi perdido, né? Todas as minhas partes que morreram nessa relação, mas apesar da raiva, uma nova vida começa a ser criada com esse pequeno pelo da meia-lua, né? Do urso da meia-lua. Então, há essa transição. E essa fase, ela é uma fase de uma libertação profunda do self selvagem. Porque é onde está o verdadeiro conhecimento. Quando ela diz, você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu, porque vai ter momentos em que o gatilho vai ser algo que você escuta, algo que você vê ou algo que você só sente. E é quando vem o basta, que a gente estava até falando antes. Aqui acho que, peraí. Aqui acho que o pelo é marcar para se falar após 4 dias de reflexão. Estou dando leite da Gia. Oh, meu Deus. Então, é a gente também entender essa transição para esse processo. E que, a partir de agora, ela vai tentar construir a nova vida com esse marido após tudo que ela aprendeu. Porque depois que ela se aproximar dele, a gente já conversou que não vai ser como antes. Então, se não vai ser como antes, vai ser tudo novo, o que vai ser, então? Porque ela mudou, ele também. O que resta? Como é que fica? Então, é algo completamente novo a ser desbravado, requer a coragem. Eu acho que o principal aprendizado da mulher nessa trajetória é a coragem. Porque após uma situação de raiva, uma violência, um abuso ou um desrespeito, a coragem ela se faz necessária. E a coragem do urso rugir, ela continuar lá de pé sem dar um passo, é um aprendizado muito grande. Porque a maioria de nós até enfrenta a raiva, mas na hora que o bicho pega, se retrai. Porque assim fomos condicionadas. Baixa a cabeça e fala baixo. Então, e a força de sustentar? Pode rugir, você não vai tocar em mim? Pode rugir. Então, enfrentar, impor o limite, realmente ali sustentar aquele lugar, né? Sem tremer, sem silenciar. Ela olha e ali ela mantém uma confiança e os tremores passam. Quando ela passa a não estar mais lutando contra o urso.
Quando ela vê a cordilheira nos olhos dele, ela passa a estar em comunhão com o urso. E aí os tremores passam. É bonito, né? Quando a gente passa a integrar essa raiva e a trabalhar no campo energético, essa energia como uma força que é minha e que não vai me destruir, me atacar, a voz se torna firme, aquela voz embargada que fica, não aparece mais. A mulher assume postura, ombros, os tremores passam. E aí, quando a mulher chega nesse estado, acabou, a mudança é iminente. Não importa a situação, a jaula vai quebrar, vai desabar, vai ruir, ela vai tocar fogo em tudo. Então, é o último passo. É quando ela integra esse urso da meia-lua. E ele diz, né? Ela é tão pequena, eu poderia devorá-la. A raiva pode devorar, gente. Mas ela enfrenta de tal modo que integra. Ressoa, meninas. Muito. É o lado yang dela, né? Porque ela começa o conto no lado bem yin, bem. Ai, foi lá com a comida. O lado yang dela teve a coragem de subir a montanha, o lado yang dela teve a coragem de enfrentar dessa forma essa raiva do urso, né? E esse lado yang dela, mesmo ativado, ainda tá doçura. E eu achei bonito que quando ela olha dentro dos olhos dele, ela enxerga ele, mas enxerga ele como um todo, em todo um ecossistema, em toda uma coisa. Então, a gente olha dentro dos nossos próprios olhos e se enxerga apesar e com a raiva. É apesar da raiva e com a raiva. Então, a gente se vê dentro da própria raiva, a gente se enxerga e se ama apesar e com a própria raiva. Isso. O outro conto que tem aqui fala sobre, eu não vou ler, mas aí depois vocês dão uma lida, que é sobre a explosão de raiva, né? Quando a gente acaba tentando controlar demais, mas precisa entender que tem certos momentos que essa raiva ela tem que ser tirada da coleira e deixar ela, essa loba, né, rosnar e morder quem ela quiser. Tem momentos em que a gente precisa realmente explodir de raiva, impor limites e definir muito bem o nosso território e não deixar que ninguém ultrapasse, não importa quem seja. Então, também tem esse aprendizado, né? E, Aline, quando é que eu sei que a minha raiva está exagerada, a minha raiva está equilibrada, que eu estou furiosa demais ou de menos? Instinto. Os nossos instintos, o nosso self selvagem, ele sabe até que ponto aquela situação exige uma explosão vai me cansar e me gastar mais do que o lucro. Então, o instinto, ele vai sendo restaurado a partir dos pequenos limites. Se a mulher ela perdeu a conexão com a raiva dela, quanto mais ela vai convivendo com esse urso, mais ela vai conseguindo entender os momentos em que ele resolveria ou que chamar ele é demais. Então, esse instinto ele tem que ser restaurado. É esse que tem nesse outro conto, as árvores ressecadas, né? Que ele acaba explodindo de raiva e matando uma pessoa. Matar aqui é no sentido de extrapolar todos os limites. Então, é preciso trazer também essa sabedoria. Em que momento eu devo sim explodir, em que momento eu devo apenas rosnar, já resolve bastante coisa, tá? E para terminar o capítulo, ela fala, né, já introduzindo o seguinte, que é sobre o perdão. Porque no capítulo que vem, a gente vai trabalhar a participação no clã das cicatrizes, e aí o clã das cicatrizes é exatamente as raivas, né, os segredos, quando a gente vai transformando tudo isso que feriu, depois que essa raiva ela é domada, ficam cicatrizes, ficam marcas, né? E nós temos muitas marcas. Então, é como lidar com essas marcas, né? Tem uma parte no final desse capítulo bem bonita que ela fala assim, que não reste nenhuma dúvida a respeito. Não. Se alguém lhe perguntar a sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem, dê um sorriso enigmático e responda, clã das cicatrizes. Então, a raiva, ela vai nos dar, dominar esse urso e trazer não dominar, mas trazer essa integração dessa raiva vai nos permitir o acesso ao clã das cicatrizes.
Então, não significa que nunca mais vai doer ou que o motivo dessa raiva vai ser curado e já era. Cicatrizes às vezes doem e faz parte. Então, a questão é, independente do trauma ou da questão vivida, essa raiva não pode lhe devorar para sempre, porque senão, às vezes, o efeito nocivo dessa raiva ao longo do tempo é maior do que o trauma em si. O marido traiu, é infiel. E aí essa mulher lida com essa infidelidade. Só que isso vai devorando ela por tanto tempo em raiva, desânimo, desesperança, trauma, rejeição, insegurança, que o restante do processo causa mais dano do que a traição em si, se ela tivesse cortado ali. Se ela tivesse cortado ali, ela ia lidar com o trauma de uma mentira. Mas aquilo dali ia ter uma medida. E prolongar essa raiva, não, está infinito. Então, esse é um olhar muito importante. Eu preciso que essa raiva cicatrize e entender que às vezes vai doer de novo, porque toda vez que eu lembrar do acontecido vai doer, principalmente nos casos de violência, mas é preciso que tudo ganhe seu devido lugar. Com tempo, com calma, com terapia. Mas tudo vai ganhando seu devido lugar. Certo? E às vezes também essa raiva, quando não bem trabalhada, a gente acaba também juntando várias, várias raivas, né? Vai passando raiva e vai tentando engolir ela, vai passando raiva, vai tentando engolir ela, e vai engolindo, vai engolindo. Até uma hora que você, tipo, explode, e às vezes nem é por uma coisa que merecia tanta raiva assim. Mas porque você já estava ali engolindo, 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 tentando não sentir, tentando não expor, né? Tentando continuar sendo a boazinha, tentando apaziguar as coisas. Eu sou muito de fazer isso, de acabar tentando, tipo, parecer que tá tudo bem, enfim, mas por dentro eu tô me remoendo. E aí eu vou juntando, vou juntando, vou juntando até uma hora que eu não consigo e eu vou explodir. E aí sai de baixo, porque, porque eu sou muito calma, mas na hora que eu vou explodir é uma coisa de doido. Então, e aí até para aí eu não, aí eu saio do controle, eu perco do controle total, né? Porque aí é uma coisa que já vai para externar mesmo. Então eu tenho tentado lidar com a raiva de forma a falar e tentar, tipo, né, resolver as coisas de forma mais amenizada, ou numa conversa, enfim, para que aquilo ali não, eu fique engolindo e não dê um ataque de raiva mais forte no momento de necessário, né? Eu sempre brinco com as vezes mais curiosas que eu atendo, cuide do urso. Então, imagina que eu tenho um urso da meia-lua, assim, gigante, um urso negro. E aí, se você ficar o tempo inteiro engolindo, engolindo, é como se você estivesse cutucando o urso. Imagina o urso dentro da toca dele, você indo lá, fazendo barulho, não sei o quê, e esse urso começa a se irritar, esse urso começa a se irritar. Quando ele sair da toca, ele vai pegar geral. Não vai sobrar pedra sobre pedra do rugido que ele vai abalar estrelas, como diz o conto. Então, cuide do urso. Se tiver alguma coisa, já proteja logo o seu urso, dê logo um esporro em quem precisa, seja logo grossa, sabe? Dê logo uma bela de uma patada para deixar o urso dormindo. Porque se você não for a barreira que protege o urso vai resolver o problema em 2 palitos. Aí você não queria estragar a amizade, não queria causar um climão, não queria. Aí você faz tudo de uma vez. Já faz tudo de uma vez e pronto. Então, assim, é melhor ir dando umas patadinhas, ir dando limites, né? Principalmente com família, com pessoas próximas que às vezes testam bastante o nosso urso, Com certeza. né? Relacionamento, para poder deixar o urso seguro. Eu também, como boa bruxa, meu urso não é nada fácil, né? Nem cara de síndrome da boazinha eu nunca tive. Nunca tive esse problema. Minha cura é o contrário, é a linha boazinha, para ver se eu me acalmo. Eu nunca fui a filha boazinha.
Então, pelo contrário, eu tenho que lidar muito com o meu lado furioso, porque para eu dar uma patada em um é dois palitos. Eu tenho que lembrar de ser gentil, não tem esse problema. Mas tem que ir lidando com esse urso e acalmando esse urso, então eu sempre brinco, cuide do urso. Eu tenho uma deusa que estava comigo no caminho Stellium, que ela pegou um bracelete de lua crescente e ficou andando com ele no braço, como se fosse uma pulseira, né? Como um atalho mesmo, uma âncora, para lembrar de proteger o urso também, lua. Para ajudar ela a impor limites, de dizer, não vou deixar que perto do urso e dar umas patadas para diminuir os acessos de raiva, as crises de raiva. Que a crise de raiva, se fosse só a crise de raiva, beleza, mas ela é uma crise de raiva. Muitas vezes a gente perde a mão, perde a razão. Aí, não fala o que eu queria falar, porque não está pensando claramente. Aí vem uma crise de emocional depois. Aí é uns 2 dias de catarse, em que a pessoa está ali péssima. Fora o drama que a galera faz ao redor. Então é melhor as pessoas se acostumarem com o fato de que pode levar uma patada sua do que você explodir sem razão nenhuma, nossa, do nada. E o pior é que às vezes é do nada, que esse uso já tá tão irritado que quando a gente explode. Nunca é do nada. O pior é que às vezes esse uso tá tão puto já que a pessoa só fez fazer um barulhinho e você já. Então dá uma acalmada. E O às Perfeita vezes Aline, tem assim. os eu não destaques. consegui assimilar em que parte fica quando a gente quer cortar e corta, entendeu? Não entendi. Tipo assim, alguma situação que dá raiva, claro, mas que aí você decide que você não quer mais contato com a pessoa. E aí Aí é aí exatamente para proteger o você urso. não usa raiva, você usa a agressividade, não no sentido de machucar a pessoa, mas no sentido de ser direta, reta e falar, não quero mais. Acabou. É, é, é porque o que é a raiva, né? A raiva a gente tem ela Uhum. como uma emoção um pouco mais base. Então a gente trabalha a raiva, mas são várias esferas. Então, Sim. a agressividade, a fúria, como uma raiva mais intempestiva. Então, a partir do momento, vou pegar até essa brincadeira do urso. Quando é que eu vou cortar com uma pessoa? Quando eu começo a perceber que ela vive irritando meu urso. Meu Uhum. urso da meia-lua, meu selfie furioso, tá ali de boas, e essa pessoa volta e meia tá cutucando, volta e meia tá fazendo Uhum. alguma coisa que Sim. irrita. Eu tô o tempo inteiro, calma, calma. Vai chegar um momento em que esse urso vai rugir. Então é melhor cortar. Já afasta logo, já para de ver, já para de olhar, já tira o acesso. Mas num lugar de proteção é esse urso, não num lugar de fuga. Porque aí é que tá, né? Eu Sim. preciso enfrentar essa situação. E aí vamos lá, uma coisa é eu tenho uma amiga chata, que fica o tempo inteiro com uma coisa insuportável. Corta a amizade e se afasta dessa pessoa. Sim. Né? Eu sou pró-deusas acima de qualquer coisa, mas existem pessoas ruins e pessoas más, independente de qualquer gênero. Então, se afasta dessa pessoa tóxica. Agora, numa situação de assédio com o chefe, deixa o urso rugir. Igual às vezes também no relacionamento, né? Se você sabe o que você quer para o seu futuro e a pessoa, tudo bem, a pessoa pode querer evoluir após uma discussão, né? Aí tudo bem, é uma escolha de continuar, de seguir em frente. Mas se, por exemplo, a pessoa não consegue evoluir naquele ponto e você sabe exatamente o que você quer, cortar é o mais saudável, né? Não necessariamente agredir, mas usar uma raiva com uma agressividade consciente para dar o corte final, né? Dizer exatamente o que você quer e tchau. Sim, e finalizar a Né? relação, encerrar. Isso. Quando a Bem gente aprende simples. aqui, ela fala que o companheiro da mulher selvagem, o Manauí, é o homem que ele quer saber os nomes, é um homem que está disposto a aprender. O Sim. cãozinho, o Manauí, né, ele vai várias vezes tentando levar os nomes das duas irmãs para que o Manauí possa se casar com elas. Então, o homem que está disposto a viver esse relacionamento é um homem que está disposto a se desconstruir, né, é a realmente olhar para os padrões do sistema e passar a se conectar ao seu próprio self selvagem. Não para se conectar a ela, a mulher, mas para se conectar à sua versão selvagem, à sua versão livre de pesos, julgamentos
de mandatos, né, a sua própria versão, libertar o seu próprio patinho feio, né, se libertar dos próprios barbas azuis da sua própria mente, libertar a sua própria energia criativa. Então, quando a gente encontra esse Manauí, esse homem que está pronto para enfrentar essa própria jornada, é quando esse homem mostra sinais de que a cada discussão necessária, ele vai evoluir. Agora, aquele homem que vai estar na discussão e vai ceder só por ceder, porque ele, deixa quieto. Então, esse homem provavelmente Para não. evitar o confronto, né? Só para parar ali e ele poder ficar em paz. Sim. Então, na verdade, esse ceder é um silenciamento. Ele só quer que a mulher faça silêncio. Ele não quer trazer a questão, ele só quer silêncio. É uma forma de silenciamento. Dizer, tá bom, seja do jeito que você quiser, vou tirar o lixo que a mulher fala. Aí, ele quer silenciamento. Então, não se torna um adulto responsável, não se torna um pai autorresponsável, não se torna um homem autorresponsável. Então, é apenas um silenciamento. Falando aqui como exemplo de relação heteroafetiva, mas generalizando para todas, né? Se o seu companheiro ou companheira acaba só não querendo evoluir. Então, às vezes, essa pessoa não é o companheiro de uma mulher selvagem, porque não está disposto. Agora, se a gente encontra uma pessoa que vai lá, cutuca o nosso urso, faz a gente olhar para o urso, a gente aprende com a raiva, entende algumas coisas, integra outras. Se querer uma pessoa que só alise o nosso urso da meia-lua, também não vai ter, não. Ainda mais mulher selvagem, a gente é meio brabo. Não vai ter, não. A questão do urso é muito limite, né? É impor limites, é o que está ali com limite, até por conta do urso, né? Quando ela está perto do urso, ela coloca a comida ali até um certo lugar e ela fica num limite ali, né? O urso também não chega nela, né? Além do limite. Então, eu acho que, tipo, para lidar com a raiva, né, é esse impor limites. Às vezes vai ter que rugir para impor limites, ó, até aqui vai, até aqui não vai, né? E às vezes a gente não quer realmente evitar o conflito, não impor os limites que precisam ser colocados, né? E aí isso vai ultrapassando até a hora que você vai explodir numa raiva porque já passou de todos os limites, que eram limites bons para você, que era o que você precisava, né? Ter colocado antes. E entender também que quando a gente está falando de uma relação amorosa, né, a conexão afetiva, a outra pessoa também tem o urso dela. Então, às vezes, é preciso também entender os limites, porque às vezes ela também não sabe lidar, não sabe respeitar, não sabe se impor. O homem odeia terapia. Então, não sabe simplesmente entender o que é valioso, o que é inegociável, não tem nenhuma clareza. Então, o urso está ali, selvagem. E aí acaba tendo uma discussão extremamente acalorada, um casal que vive batendo boca, porque às vezes ela está ultrapassando e cutucando esse urso tão sensível, desse companheiro. Então também é preciso ter esse jogo de cintura na hora de cortar e dar um basta. Nós estamos evoluindo, isso aqui está caminhando para algum lugar, eu estou me tornando uma pessoa melhor e você também, a gente está aprendendo, os nossos ursos estão aprendendo a conviver, ou não. Na verdade, a gente está só se degladiando e eles estão só se ferindo. Então, também é importante ter esse limite muito bem definido. O que irrita? E não é só com o urso, né? Por exemplo, respeitar os limites da minha irmã e ela respeitar os meus, salvou a nossa relação. A gente, quando era mais jovem, adolescente, brigava o tempo inteiro. Hoje eu e eles somos best friends forever, assim, a gente está super bem. Mas porque a gente entende exatamente até onde cada uma vai. São Acho que quantos anos todas de as relações, diferença? né? Pai, mãe, todo mundo. Como? São quantos anos de diferença entre vocês Um duas? ano. Um Um ano? ano. Ah, pertinho. Mesma coisa. Eram as duas gêmeas. É um ano, então era briga. Mas a gente foi aprendendo a respeitar os limites, né? Uma da outra e entender como cada uma funciona. E assim qualquer relacionamento. Eu vejo muitos casais, né, em que a mulher, às vezes, acaba realmente. Eu tenho um exemplo próximo dos pais de uma amiga, que a mãe dela, ela tem o dom de cutucar o urso de todo mundo. Principalmente do marido. Ela tem o dom, assim, de você ver que o cara vai explodir e ela tá ali ainda, ó. Terapia, presioterapia, né? Mas, poxa, não podia só dar uma diminuída?
Então, tem um Quer ver bicho o de circo carrasco pegar ali. fogo, né? Tem gente que quer É, ver o circo pegar fogo. Eu já tem uns vivi traços. situações de que nem essa mulher japonesa aí, de ter um relacionamento em que eu tinha que medir as palavras. Eu tinha que falar, pelo amor de Deus, olha, sabe, ai, sabe aquele dia que você gritou comigo, sem razão, na frente da minha família? Poxa, eu fiquei tão triste. Era assim que eu tinha que falar com ele. E sabe o que que ele fazia? Ele agia igual um urso. Ele levantava, esticava o peito, rugia, batia no peito, gritava. E eu de voz baixa. Calma, baixa a voz. Tá tudo bem, eu tô tentando fazer você entender o meu ponto de vista. Sei que você não fez por mal. Por dentro, o urso tava babando, querendo voar na jugular, destroçar para todos os lados aquele homem que gritava comigo, entendeu? Por eu estar explicando que eu estava triste por ele estar gritando comigo. E também já estive hoje, já, né? O urso está bem mais sensível, está bem alimentadinho, então hoje eu não consigo mais tolerar. Eu aviso, ó, não tá dando não, ainda mais se eu estiver na CTPM, eu já falo, tem certeza que você vai continuar nesse platô? A coisa vai escalonar e eu vou descer na banguela, meu filho. De caminhão na banguela. Eu vou descer sem freio. E aí eu não seguro mais, não. Daqui para lá, o que você ouvir, você não vai gostar. É isso. A pessoa insiste, é batata. O urso sai da toca e diz o que tiver pela frente. Mas eu avisei com antecedência. Eu falei, não vai dar bom, daqui não vai ser bom. Então eu desenvolvi, mas tanto é que o urso está tão treinado que ele não está deixando nem ninguém chegar perto da toca. Ameaça chegar perto de mim, ele já fala, ih, gostei não, hein? Próximo, próximo. É difícil até você conseguir deixar pessoas se aproximarem, porque você já está tão receado. Ih, vou me aparecer à toa aí. E dá negócio de colágeno, quebra aqui as cadeias da ruga, tá vendo? Ó. Aqui não tem botox que resolve isso aqui, ó. No way. Passe amanhã, diabo. Satanás, volte amanhã. Hoje não. Hoje não. Mas quanto mais o nosso urso desperta, mais ele fica difícil de despertar. Olha que legal. Então, quanto mais sensível esse urso, mais é difícil despertá-lo. Porque a gente não vai mais estar tendo Chile com qualquer coisa. E esse é o pavor, porque os homens gostam de mulheres histéricas. Né? É aquela coisa tão reativa, tão machucada, tão ferida, tão que a mulher está gritando por tudo que, no final das contas, é louca. Então, quanto mais esse urso ele vai se impondo, menos você vai entrando em surto. Para você entrar em surto, mas tem que ser um problema grande, viu? Algo para mim mesmo, conjugal, que me dê um surto assim de raiva, não tenho a menor ideia do que seria. Eu acho que nada, impossível. Agora, olha para minha sobrinha para você ver. Meu primeiro casamento era, nossa, urso surtado. Agora, hoje, 43 anos, aí já tá Não, urso surtado. Agora, quando também eu quero fazer espelho, eu faço. Porque tem gente que só entende o que está acontecendo quando você faz espelho para a pessoa. Então, se ela aumenta o tom, você aumenta junto. Senão a pessoa não entende o que está acontecendo. Né? Mas quando você responde na mesma medida, a pessoa, opa, peraí. Eu não estava percebendo o que eu estava fazendo, né? isso é intuição. Eu fico, Uhum. eu entro ou eu me imponho? O que eu Uhum. faço que vai surtir efeito? Tem que entrar no campo intuitivo para saber como agir. Não existe uma É o encontro tabela. da outra semana, né? Bem Então, vamos lembrado esse trabalhar, ponto de vista. trabalhar a intuição. Deus, por mim, a gente passa a noite conversando, maravilhoso. Vocês estão com alguma dúvida? Agora, Esse lembra um outro capítulo, conto agora é bem pequenininho, é marca de pequeno, combate. mas ele tem bastante coisa, não é? O capítulo é grande, não é? Não, não, ele é pequenininho. O capítulo grande é a donzela sem mãos. Ah, tá. Marcas de combate, 421, 433. 13 páginas. Ah, tá. Ah, é o outro. É.
Aí, A Coitado. Donzela Sem Mãos é um capítulo grande, que aí a gente pode tentar ver como E é trabalharia ele. Ou denso, né? faria, é denso. Ou faria a Donzela Sem Mãos, né? Cortou a mão dela. Então, já de cara, a mutilação já bate em todos nós, né? Então, a gente pode quebrar ele. Nossa, fiquei Ele curiosa é agora. grande, ele é grande, mas dá para ler ele Então, todo. Ele me lembra muito o capítulo da só Baba Yaga, ele, sabe? Que tem as é iniciações. tudo de página aqui, só ele, né? É ele. É. Ele me lembra Baba Yaga. Ele tem umas 70 páginas. É um livrinho. É melhor a gente. Eu vou pensar como é que a gente dá uma fragmentada nele, que para não quebrar também o conto Problema de no cada meio, vez, né? vamos com 14 primeiro. Para não quebrar o conto no meio também, porque ele é um assunto só. Vamos ver como é que a gente faz. Mas vamos começar pelo plano das cicatrizes, que é a próxima etapa, que é essa parte tão importante. Cicatrizes que todas nós temos, né? Então, deusas, gratidão. Muito obrigada pela presença. Vou Então, hoje encerrar a está um gravação. amorzinho. Hoje o quê? Rita hoje tá querendo carinho, denguinho, né, Não Rita? é, tá muito Ela é muito dengosa. gostosa. Olha, caem os bichinhos que sabem lidar com isso, né? Porque eles